A área têxtil, eu sempre brinco que é um campo sem fim. Aham. Tem inúmeras possibilidades e o mercado ele vai mudando pela questão de fios, produtos. Então, a gente nunca sabe tudo. Sempre tem que estar evoluindo, acompanhando e atento a esses detalhes aí para poder acompanhar a evolução. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GLCast. Hoje nós temos aqui a oportunidade de entrevistar uma das figuras mais conhecidas aí do têxtil, já há muitos anos, o Luricy. Ele que vem aí já de longa data trabalhando à frente de malharias, né? Ele está com 4 malharias, fiquei sabendo agora que ele está com mais uma. Está ali com a Dubena, Ciatex, Cicotex e Têxtil Antonieto. Isso, a última. Que maravilha! Então, é um desafio, um grande desafio, né? Agradeço, né, pelo convite, né? É sempre um desafio, como a gente falou assim, né? Gerir todo um negócio, uma empresa, com as dificuldades que temos, mas é muito satisfatório também. É algo que eu gosto, eu sempre fiz isso, é o que eu sei fazer, então não tem jeito. O que eu escolhi para mim. Legal. Eu gosto muito do que eu faço. Desde que eu te conheço, que a gente conversa, tu sempre fala com muita paixão em relação à malharia, então é isso exatamente o que tu está me trazendo. Mas vamos lá, conta um pouquinho para nós aí, para o nosso público, como isso começou, quando o Luricy se viu no têxtil, foi empurrado, foi uma coisa que veio da família, como isso aconteceu desde que você começou lá dentro do têxtil, não sei se foi exatamente dentro de uma malharia, até os dias de hoje que você está à frente aí, né, como gestor, proprietário dessas malharias? Na verdade, assim, as coisas foram me levando para esse caminho, né? Eu cheguei em Jaraguá do Sul em 93, junho de 93. Então, eu trabalhei 2 meses numa empresa de cabos, fazia cabos de martelo, de enxada, enfim, cabos de madeira. Eu trabalhei 2 meses e uma pessoa me falou que tinha vaga na Menegote Malhas. Opa! Então lá, eu posso dizer assim, né, sou muito agradecido pela Menegote, por outras empresas também, que foi a minha escola inicial. Né? Então, assim, fui lá, fiz uma ficha e aí comecei a trabalhar na Menegote. Trabalhei 2 meses nessa empresa aí de cabos e aí fui chamado para trabalhar na Menegote, onde eu trabalhei 9 anos lá. Aí foi o meu começo, posso falar assim, né? Comecei de auxiliar, revisador, tecelão, mecânico e aí foi o meu início. Aí tu gostou tanto que disse, agora eu vou ter a minha malharia. Exatamente. Foi assim? Então, aí eu prestei assistência por um tempo, assim, para algumas empresas. Eu nunca trabalhei, na verdade, só no início, quando eu era tecelão. Quando mecânico, eu nunca trabalhei só numa empresa. Eu sempre já dava assistência para as outras empresas. Com isso, foi me abrindo né, o meu conhecimento, o meu leque, eu posso falar assim. Aí, fiz o curso técnico também, depois. Isso me ajudou muito ali no IFSC. Isso me ajudou muito conhecer pessoas. Me trouxe mais conhecimento na parte técnica. Porque assim, eu me considerava um bom operador e um ótimo mecânico. Sim. Mas me faltava a parte técnica. Então foi aonde me levou procurar o curso para fazer o técnico. Interrompendo ali essa tua história, mas é justamente isso. Eu, como trabalhei também no instituto, né, ou no IFSC, como professor, e também fui aluno, sou também estudante técnico têxtil, né, sou formado como técnico, e justamente isso, né, eu também era operador de máquina, uma malharia, e a gente parece que já sabia tudo, mas quando a gente vê ali, começa as teorias, conhecer um pouco mais sobre as matérias-primas, tudo que acontece por trás de uma malharia, a própria manutenção, que parece, é só ir lá, pegar um papel na mão, que é uma ficha técnica, e montar a máquina, mas tem uma série de regulagens, e aí a gente começa a entender alguns porquês. Por que tem que ser daquele jeito, alguns cuidados, por que tem que tomar esses cuidados, por que o ponto mais fechado vai acontecer isso, um fio grosso com uma agulha fina pode acontecer tal coisa. Então a gente começa a relacionar um pouco melhor quando tem conhecimento, né? Escutando um pouquinho da tua história também, eu vejo que nós temos muito em comum, porque eu também estudei no IFSC,
Depois eu dei aula, inclusive, eu não sei se você sabia, mas quando eu saí foi quando você entrou. Exatamente. Você entrou como concursado, eu era contratado no caso. Não, com certeza eu sei dessa história, porque a gente não trocou conversa lá nessa troca de cargo ali, mas ficou tudo que você construiu lá durante o tempo que você ficou no IFSC, que ficou. Sim. E parte daquilo eu, inclusive, acabei utilizando, né? Porque estava tudo pronto ali. Máquinas para ser compradas, para interromper, que eu acredito que deve ter vindo essas máquinas depois. Quando veio logo na sequência. Então, essa construção que tu fez lá nos ajudou bastante. E eu dei sequência e foi botando também, lapidando ali do meu jeito também, de dar aula. Não, com certeza, foi muito bom. E das malharias? Tô curioso aí para saber quando é que surgiu, então, qual foi das primeiras? Foi a Cicotex. A Cicotex. A Cicotex, em início de 2008. Eu tinha a intenção e a vontade, o conhecimento, o serviço, mas não tinha a parte financeira, né, como sempre. Então, assim, a gente, pontapé inicial. O pontapé inicial. Então, a gente começou com a minha irmã, né? Ela tinha vendido uma casa, tinha uma quantidade em dinheiro. A gente iniciou com 2 maquininhas mais humildes, mais velhinhas, assim, né? E foi onde nós começamos. Aí financiamos ainda uma parte de uma e começamos ali. E ali a gente foi crescendo com aquelas maquininhas mais velhas, compramos algumas máquinas mais novas, e assim foi evoluindo o negócio. Aí isso foi 2008. 2012 surgiu a oportunidade de comprar a Ceatex. Era um espanhol, um piloto de avião que era dono dessa empresa, e ele não estava conseguindo conciliar. Então foi onde nós compramos a Ceatex. Eu tenho um irmão que ele morava na época no Mato Grosso e tinha intenção de voltar para cá, porque ele já era aqui de Jaraguá. Também tinha conhecimento, mas dentro da área de tinturaria. Ele tinha trabalhado também na área de tinturaria. Bom, conversamos com ele, ele veio para cá, compramos então a Ceatex. Ele passou a cuidar mais da parte administrativa, eu cuidava, e ainda cuido hoje, da parte técnica e comercial. E assim adquirimos a Ceatex. Bom, dentro da Cicotex, o espaço começou a ficar limitado, eu tive que alugar um outro lugar para aumentar. Foi onde criamos, então, a Dubena Test. A Dubena, ela já foi criada com o intuito de um grupo só de máquina, que hoje é aquela... eles falam de malha larga, 2842, que sai com largura de 1,20. Sim. Então, e ali a gente foi também aumentando a quantidade de máquina, e foi em 2017, criamos então a Dubena. E aí o ano passado, por uma questão também de logística e fiscais, a gente criou a Teste Antonietto. Nossa. E assim estamos aí hoje, devagarinho, quando a gente vê, tá enterrado até o pescoço, já não tem mais como fugir. Como se não bastasse só os corres que uma malharia dá, né, de você tomar conta de tudo, de todas as etapas, de todos os processos que acontecem, atender todos os clientes, ainda você tem a logística de ir correr em cada uma delas e acompanhar tudo isso. Legal, e justamente aproveitando, né, essa tua história, e já entendendo que as tuas malharias, elas trabalham com uma diversidade bastante grande de produtos. Apesar que a Dubena, você comentou, ela já está mais focada, mais direcionada. Mas mesmo assim, hoje, entendendo um pouco do mercado de malha, qual é a dificuldade ou quais seriam os critérios para definir assim, poxa, agora eu vou abrir uma nova malharia, vou comprar mais 10 teares, olhando para o futuro, uma perspectiva de moda, é algo fácil de definir exatamente qual tear eu vou adquirir? Seja usado ou seja novo? Sim. A gente pode sim projetar. Agora, se isso vai lá na frente acontecer, a gente nunca tem certeza. Sim. O mercado anda conforme o país anda. Vou dar um exemplo assim. Uma importação, uma exportação. Pode ser fios, pode ser produto pronto. Ele pode interferir. Vou dar um exemplo. Agora você vai se projetar para fazer poliéster. Aí, não sei, daqui um pouco vem uma tarifa, alguma coisa, o poliéster sobe. Então o que vai acontecer? Vai diminuir aquele produto no mercado. Isso pode acontecer com viscose, com algodão, às vezes pode faltar algodão.
também tem outro lado. Pode subir muito o preço do algodão. Sim. O que vai acontecer? Vão partir um pouco mais... Vai pro poliéster. Pro poliéster, o viscose. Ou alternativas. Ou alternativas. Então, assim, tem muito isso. Saber mesmo a gente nunca sabe. Mas a gente sente a febre, como nós falamos, né? Sim. Você dá uma olhada, o que está crescendo? Esse grupo de máquina aqui está crescendo cada vez mais a produção para ela. Então, eu como um prestador de serviço, eu tenho que estar sempre em paralelo com os meus clientes para mim sentir a visão e o projeto deles para mim caminhar junto. Acho que esse é o ponto, porque o teu modelo de negócio, o teu negócio você é um terceiro. Eu sou um terceiro. É um prestador de serviço de fabricação de malha. Então, você não está vendendo as tuas próprias malhas que você define. Se você quer fazer só viscose, tá tudo certo. Eu vou procurar um mercado para viscose. Só poliéster, só poliamida, tu compra o tear que tu quiser e vende as tuas malhas. Mas você, na verdade, tem que estar de olho nos teus clientes, para onde eles estão indo, para saber o que você tem que, aonde você vai investir. É isso mesmo. Então, ainda tem uma interrogação a mais ali ainda. Exatamente. Eu preciso estar por dentro, como eu falei, conversando com eles, sentindo qual é o projeto deles para mim elaborar o meu projeto. Exatamente. Interessante. E falando nessa mescla, nessa diversidade de produtos, como que você e a tua equipe fazem a programação da produção de tudo isso? Tá, então ele tem, vamos lá, 20, 30 clientes, com, sei lá, 50, 60, não sei quantas variações, quantos produtos você tem dos teus clientes. Como é que programa isso tudo? Para isso caber dentro das 4 malharias, sem deixar nada muito sobrecarregado ou não deixar nada ocioso? Geralmente essa programação primeiramente ela vem até mim hoje. Ainda eu estou gerindo essa parte, porque é uma parte que meus clientes eles cobram muito, por exemplo, pontualidade, se já está rodando, se não está rodando, e eu sinto que eles preferem falar comigo na maioria das vezes. Sim. Né? Não sei se pelo contato, pela parceria que a gente já tem de longo tempo, então eu sinto isso. Então tá, isso vem muita coisa, eu peço a programação. Eles me passam, aí sim, claro, eu vou transferir para quem está executando. Ou dentro da Cicotex, ou dentro da Antonietto, ou dentro da Dubena. No caso da Ceatex, meu irmão já está lá e ele faz isso. É só se for alguma coisa muito técnica ou comercial, a gente já tem uma equipe montada para que isso funcione certinho. Legal. Então, assim, agora tem clientes maiores que eles vão mandando um tipo de fio. O meu foco hoje é volumes maiores, produções maiores. Sim. Por exemplo, assim, eu pouco faço trabalhados, não é que eu não faço, eu desenvolvo, mas é uma quantidade bem pequena. O meu foco hoje ainda é o volume. É o volume. Então essa programação hoje, ela vem até mim e eu repasso para a pessoa responsável. E aí, claro, tem que é uma corrente. Cada um tem que fazer a sua parte para que eu entregue no prazo, para que quando termine uma, a gente já faça um planejamento junto com meus colaboradores, quanto que vai terminar. Mais ou menos, cara, é sempre uma previsão. Sim. Porque se eu deixar terminar a produção para depois eu buscar alguma coisa, eu sou um prestador de serviço, minhas máquinas não podem parar. Exato. Então, assim, quanto mais eu aproveitar a eficiência, eu estou utilizando as máquinas que já estão ali, o aluguel que já está ali, o funcionário que já está ali. Então, isso é muito importante. Então, aí eu faço tudo uma programação, sempre com uma ressalva de um dia ou dois, para mim não furar com o cliente também. Se eu terminar antes, ele vai ficar mais feliz, eu só não posso terminar muito depois. Sim, até porque pensando em toda essa logística, esse teu cliente, ele depende de uma entrega da matéria-prima, que é o fio. Sim, isso. Se por acaso esse fio atrasou, se for um importado, for aqui mesmo nacional, se esse caminhão, essa carreta estragou no meio do caminho e que era para chegar hoje, mas vai chegar daqui a 2 dias, você antecipando essa programação em 2 dias, você ainda... vai chegar a tempo, né? Porque eu já estou antecipado na minha programação. Realmente não dá para deixar tão apertado assim, né? Por isso eu preciso estar sempre em contato com os meus clientes, para entender o que eles precisam, entender o que eles querem e para que eu também trabalhe dentro disso, né? Para me conseguir fazer um bom atendimento para eles. Porque, por exemplo, se o fio chegar antes, é difícil. É mais fácil chegar depois. Mas eu tenho um prazo. Então eu digo para eles, não...
O meu prazo eu preciso depois que o fio estiver aqui dentro. Eu não Sim. consigo planejar para você, a gente pode até planejar, mas furou, chegou 2 dias depois, então são 2 dias depois. Só que é ruim para mim também, porque muitas vezes aí a máquina parou e não tem como recuperar, porque o dia é 24 horas, eu já rodo as 24 horas. Sim. Então não tem como recuperar mais o tempo perdido. E ainda falando dessa programação, porque assim, imagina o Vandré, eu sou um cliente novo agora, Sim. Estamos conversando, fechando um negócio aqui, tem uma demanda. Além de você ter que pensar na distribuição dessa minha demanda em determinados teares, você ainda tem possivelmente que direcionar para uma malharia, no teu caso, né? Isso, sim. Uma malharia ou outra. Não, mesmo. eu tenho 5 produtos. Sim. Um produto do Vandré vai para a Dubena, pela especificidade da Dubena, o outro vai lá para o outro galpão, o outro vai para outra malharia. Então, às vezes, eu tenho meus 5 produtos distribuídos nas tuas 4 malharias. Pode acontecer. Em função do tipo de máquina, né, e de produto que eu tô te pedindo. Pode acontecer. A Dubena, ela é a mais, como é que eu vou te falar assim, mais diferente. Ciatex e Cicotex são muito idênticas. Sim. Né? Então, assim, acontece isso que você falou. Ah, eu quero fazer tal largura. Não, então nós vamos direcionar para esse local aqui. Geralmente a gente vai cuidar disso. Por isso a importância de eu estar sempre conversando. Já aconteceu do fim, o fio era para uma e vir para outra. Aí, Aí eu tenho que pegar. Claro, isso vai gerar um pouquinho de custo, um pouco de tempo ali, mas enfim. Essa logística, Lurici, ela é tua ou é do teu cliente? Você que busca o fio? O fio chega até você? Ou existe várias formas? Várias. Por exemplo, assim, eu tenho clientes hoje que eles compram da GL, né, de outras fiações e outros representantes. Então o fio vai vir direto para mim. Vou produzir, vou ver lá a ficha técnica. Se o cliente não tem esse conhecimento, nós vamos desenvolver uma ficha técnica para ele, em cima do que ele precisa, no caso, se é um moletom, se é uma meia malha, enfim, um suidine, o produto que ele precisar, a gente vai desenvolver, aí nós vamos fazer uma ficha técnica. Se é um cliente que já tem malharia, que já tem uma estrutura, que já tem uma ficha técnica, ele vai mandar para mim e nós vamos seguir a ficha técnica dele. Mas sempre, antes de vir o fio, né, a gente vai trocar uma ideia com o cliente para dizer, não, aqui você manda aqui você vai ali. Então, mas a gente acaba fazendo tanto isso, né, e a gente vai evoluindo pouco a pouco, que acaba não sendo uma dificuldade. Talvez se fosse para alguém que não trilhou esse caminho, seria um pouco mais difícil. Sim. Até pegar o jeito e fazer algumas... Se hoje o Lurici dissesse, me aposentei, vou pegar uma pessoa, um gestor, para cuidar aqui das minhas malharias, ele ia se bater um pouquinho, até pegar o jeito do negócio, né? Bastante, né? Eu acredito que sim. O teu cliente, muitas vezes, ele vai estar desenvolvendo um novo produto, e ele vai desenvolver na tua malharia. Sim. Então você cria essa ficha, ou eu já tenho uma malharia, eu já tenho uma ficha técnica, eu simplesmente entrego ali os fios e digo, olha, eu quero que produza isso. Mas eu tenho uma pergunta aqui entre expectativa do cliente e realidade. Sim. Porque eu posso chegar lá nas tuas malharias e falar, olha, Lurici, eu tenho essa ficha aqui, e essa malha aqui eu quero que rode a 35 RPM. Aí você vai dizer assim, isso não vai rodar a 35, talvez a 28, com sofrimento. A gente sabe que no mercado temos algumas estruturas, malhas de repente com elastano, alguns tipos de fios, se é penteado, se é cardado, se é vortex, a infinidade de tipos de fios que temos hoje. Fios mais grossos, fios mais finos, pontos mais fechados, pontos mais abertos, estruturas mais trabalhadas, muito carregado. Com elastano, sem elastano. Exato. Então, assim, o cliente muitas vezes ele já fez até o cálculo de produção, o custo dele, da malha, rendimento, tudo, e aí chega lá na malharia achando que vai rodar 35 e vai rodar 28. A realidade é outra. Isso deve passar por isso várias vezes, né? Acontece. Ou, por exemplo, assim, o cliente às vezes comprou, nem se informou antes, e ele comprou um fio OE, e ele quer tirar uma gramatura de um fio 26, e ele comprou um fio 30. E aí ele quer que feche muito a regulagem. E não é possível. Então, às vezes acontece... Vamos dizer assim, essas frustrações, pequenas frustrações, que a gente vai corrigir
produções posteriores. Aham. Mas acontece muito isso. Ou, vou dar um exemplo, a gente projetou um custo em cima de, como você falou, uma rotação de 35. Sim. E aconteceu que a regulagem que ele quer, o produto que ele quer, em conjunto com o fio que ele comprou, né? Igual a gente falou, se é um OE, se é um penteado, tem diferença. Um flamezinho, aquele não dá uma quase fura. Então. Aí, isso não vai acontecer. Aí a gente vai ter que ajustar com o cliente Aham. para ver se questão de valores, né? Porque hoje a gente trabalha em cima de quilos. Sim. E quilos deriva de rotação, títulos de fio ou qualidade de Aham. fio. Final de tudo, né, essa rotação, a quantidade de voltas, regulagem de máquina, o tipo de fio, enfim, tudo isso, no final, é X quilos, deu Influencia diretamente na 3 mil voltas, vai dar 25 quilos, Isso. ou 3 mil voltas, as mesmas pode dar só 18 quilos, em função de tudo isso que a gente falou, né? título do fio, É. ou mesmo se você tem lá 3 mil voltas, você roda em 35 RPM, sei lá, em 2 horas vai dar Sim. uma peça. Agora, se você roda em 25, vai demorar, sei lá, 3 horas. pouco mais, né? Exatamente. Um pouco mais. Então é muito relativo essa situação. Então já dá pra gente entender que nessa pouca conversa que a gente teve até agora, já deu pra sentir o tamanho do desafio que o Luricy falou lá no começo, né? Um monte de desafios, né? A nossa área é um desafio. A área têxtil, eu sempre brinco que é um campo sem fim. Aham. Né? Tem inúmeras possibilidades e o mercado ele vai mudando pela questão de fios, produtos. Então a gente nunca sabe tudo. Sempre tem que estar evoluindo, acompanhando e atento a esses detalhes aí para poder acompanhar a evolução. E aí, assim, a gente, né, estamos aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e aí para compensar tudo isso que a gente falou até agora, e ainda tem muito mais coisa para a gente conversar aqui, Com certeza. mas nós temos um fator aqui que impacta bastante, principalmente nas fibras naturais, que é a umidade, temperatura. Então tem dia que roda bem Isso. e tem dia que não roda bem. Isso mesmo. Em função, muitas vezes, do fio estar um pouco mais úmido ou muito Menos seco, né? Então, eu já tive, tocou num assunto bacana. Eu já tive vários problemas, por exemplo, com fio PA Vortex, Aham, que ele já é um pouquinho mais seco. mais seco. Aí vamos lá, hoje tá 25, 27, 30 graus. O tempo deu uma mudança, caiu lá de um dia pro outro para 15, 12, não sei. Né? E aí o ar secou mais. Sim. A máquina às vezes começa a furar do nada. É. Então é muito interessante isso, esse assunto que você tocou e acontece muito. E o fio tava rodando bem, tava tudo certinho, Tudo igual. de uma hora para outra, a máquina normal, mesma regulagem, o mesmo operador, mesma máquina, mesmo produto, começa a furar. E aí explica às vezes pro cliente como. Né? Alguns vão entender com o tempo, mas se é um cliente novo que não tem essa expertise, até você convencer ele não é fácil e às vezes não consegue. Exatamente. Até porque, né, como eu falei, essas variações de temperatura, umidade, elas impactam diretamente. Principalmente fibras que têm mais absorção, Isso. elas sofrem muito. Então, assim, aí começa toda essa discussão que você acabou de falar. Sim. O mecânico não regulou direito. Isso. Pode ir lá conferir que o ponto está muito fechado. Não, mas eles botaram um RPM que não era. Era para rodar em 30, já estão lá em 35, por isso que está furando. Aham. Não, pode olhar que a tensão do fio tá bem esticado, com certeza, por isso que Tensão do pano. Tensão do pano, da malha ali, né? Tá muito esticado. A Vai agulha olhar tá ruim. a agulha ruim, o fio é uma porcaria. Também. E não é nada. Então, é um conjunto da obra. Outra coisa que eu percebo, quando o ar tá mais úmido, quando você roda um algodão, dá bem menos pó, menos pó. fibrila no ar. Por exemplo, à noite, o terceiro turno, o pó, ele assenta mais, ele flutua menos. O segundo turno, ali pro verão, quando chega 2 da tarde, 3, aqui em Jaraguá quase não Sim. é quente, né? Cara, ele dá muito mais pó, ele solta, não é que ele dá mais pó, ele solta mais fibrila. Então, não é que ele solta, ele flutua mais, na verdade, não é porque ele não vai soltar mais, mas ele flutua mais. Com a umidade, ele baixa. Ele baixa, então, né? quem trabalha muito com algodão, se o ar mais úmido, ele acaba ajudando. Claro que não é só isso. Precisa ter uma boa exaustão, Claro. uma boa sucção, uma ventilação. Então, tudo isso são fatores que contribuem para você ter uma boa qualidade. Você estava falando com relação à umidade, a calor. Nós temos um aparelho que pega a falha de agulha quebrada, na verdade. Sim.
E aquele laser que fica apontado ali na pontinha no gancho da agulha. No gancho da agulha. Se tiver alguma quebrada... Ele vai acusar, a máquina vai dar 2, 3 torta também? Se tiver um pouquinho torta? Se for um pouquinho não, mas se for bastante. Sim. Ele tem uma regulagem de tolerância, então vai depender da regulagem que você colocar. Ele pega. Se der uma tolerância maior, ele não vai enxergar. Deixa passar. Então o que acontece? Aqui no Brasil começou a dar problema em alguns aparelhos desses, e a fábrica descobriu que era devido à umidade, porque era mais só aqui nessa nossa região. Em outros lugares, em outros países onde não era úmido, como é aqui em Jaraguá, muito úmido, não teve esse problema. Olha só. Então tem... É muita coisa. Essa é nova, essa é nova. Pra mim é nova. Pra mim também. Mas chegaram a essa conclusão que era a umidade que estava danificando. Aí substituíram essa pecinha, fizeram uma correção nela e acabou o problema. Olha que maravilha. Muito interessante. Ô Luricy, mais uma pergunta aí, ainda direcionada nessa questão de especificações de produto, de regulagem. Hoje, assim, dependendo de um produto que eu chego para você, Luricy, eu gostaria de produzir essa malha na tua malharia. Você tem alguma condição mais técnica, a gente meio que voltando ao que a gente acabou de falar, assim, poxa, Vandré, mas essa tua malha aqui roda com esse tipo de fio, eu não trabalho. Eu não trabalho com... Vamos lá, eu estou colocando algumas situações aqui. Não, com poliamida, trilobal, liso, isso aí eu não trabalho. Minhas máquinas não estão prontas para isso. Eu teria que isolar a máquina. Eu não tenho o meu ambiente preparado para isso. Eu quero rodar com um tal RPM, como a gente falou antes. Senão, sem essa condição, não rodo contigo. Beleza, eu não vou rodar com essa velocidade. A minha máquina não trabalha. Um ponto muito fechado, um fio muito tensionado que acaba de repente prejudicando o teu agulheiro, as platinas. Essas condições mais severas que de repente aquele produto exige, ou por um erro da própria ficha técnica na hora de dimensionar, que também é possível, ou porque não, porque realmente aquele produto exige que trabalhe com condições mais severas. Essas coisas, hoje, o Luricy, não sei, a tua equipe, analisa tudo isso e verifica, olha, aqui a gente não trabalha com esse tipo de produto, nessas especificações, acontece? Acontece muito. Por exemplo, poliamida, né? Começando pelo poliamida. Nós não estamos preparados hoje para trabalhar com poliamida, porque minhas máquinas são com caninhos de alumínio. Sim. O poliamida você precisa ter gaiolas aéreas. O que é essa gaiola aérea, né? Para quem não... Sim, não pensa que tá flutuando. Tá voando. Então, o fio não passa por dentro de caninho, ele passa só por pontos e porcelaninha até chegar no automático, né? Mas ele não tem atrito com o caninho, ele tem o mínimo de atrito possível. Sim. Onde você tem caninhos de alumínio, dá para trabalhar? Dá, mas você tem um risco muito grande de dar um barramento, de um fio trancar, alguma coisa assim, e aí o teu cliente tem um problema e você tem um problema com a indenização. Então, eu opto por não trabalhar com o poliamida por isso. Né? Com relação à questão que você falou, pode acontecer a questão de regulagem. Então, geralmente sou eu que faço o custo, aí o cliente liga... Quero fazer uma meia malha com fio 26. Dá para fazer? Dá. Qual é a regulagem? Já tenho. É X regulagem. Muito fechada. Aí eu vou dizer para ele, não consigo. Ou então, nessa regulagem, eu vou ter que rodar 25 RPM, onde eu rodava 30, 35. Então, vai desgastar mais agulha, porque o ponto vai ser mais apertado, a lingueta acaba tendo um trabalho, a cabeça da agulha mais forçado, isso vai desgastar mais, mas então o custo é esse. Sim. Aí eu deixo pro cliente me dizer sim ou não. Eu prefiro eu não dizer não pro cliente, eu deixo ele então falar não para mim. Ele vai decidir. Ele que vai decidir. Com relação a fios, seria mais o poliamida. Agora, com relação à regulagem, acontece muito. Vou dar um exemplo. A empresa que eu faço, no caso, eles têm malharia. Então eles desenvolveram lá porque um cliente deles queria uma malha lá com um fio e que fosse uma gramatura bem pesada. Foram lá, desenvolveram, rodaram a 20 RPM, né? Às vezes a pessoa fez até para o mecânico de boa intenção, para agradar o patrão, porque ele queria, porque tinha um cliente que era muito importante e que queria esse produto. Beleza, desenvolveram lá 20 RPM, rodou bonitinho, o fio era penteado, era compactado.
era comprado da GL, era um fio bom. Então, aí, beleza, rodou. Só que a hora de colocar realmente na produção, que saiu de um desenvolvimento, de um teste, aí o cenário é outro. E às vezes acontece não rodar. Esse ano teve um caso comigo, que a regulagem era extremamente fechado, com um fio 28. Então o fio já era um pouquinho mais grosso. Fios mais grossos, regulares tem que ser um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais aberto, ou uma finura mais grossa também para compensar. Então, acontece muito isso, aconteceu comigo já. E sabe que eu também já trabalhei nessa área de desenvolvimento, e o que já aconteceu também é de você rodar, muitas vezes ali na tua planta você tem 10, 12 máquinas iguais, iguais entre aspas, porque rodou na máquina, vamos lá, máquina 15, rodou bem. Aí fez o teste na 15, aí botou depois para a produção na 18. Isso. E na 18 não roda. Mesma agulha. Mesma máquina. Isso. Que coisa, hein? E não vai. Esses são os desafios. E eu já passei por isso também. Muito. Acontece isso. Eu tenho, por exemplo, essa malha de 1,20. Eu tenho 15 máquinas iguais. Mas não são iguais. Sim. Tem produto, vamos falar assim, um produto mais, como é que eu vou falar? Mais limitado. Um fio OE, às vezes 28, com a regulagem um pouquinho mais apertado. Tem máquina que vai bem. Tem máquina que é a mesma máquina, a mesma marca, a mesma agulha, não vai tão bem. Mais chata, né? Mais chato. Então, eu já sei, né? Aí eu já direciono mais para aquela máquina quando é um produto mais específico e acontece muito. Aí como você está bem próximo do negócio, conhece bem tecnicamente, inclusive, o processo, fica até mais fácil você tomar essas decisões e direcionar. Né? Por isso que é importante ter o conhecimento técnico e estar próximo do negócio, porque aí e conhecer máquina a máquina, tu conhece cada uma ali, né? Quase por nome elas devem ter. Com certeza. Quantas máquinas tu tem hoje no total? No total 56. 56 teares. Já são 54, já tô contando essas duas que compramos agora semana passada e vai chegar semana que vem para nós. Então isso dá aí uma produção estimada mensal de 800 a 900 toneladas. Porque a maioria das nossas máquinas são de alta produção. Então, principalmente essas de 1,20, elas têm uma produção aí de 800 até 1.000 quilos dia. Vai depender do fio, regulagem. Então, elas têm uma alta produção. Essa era uma das perguntas e tu já acabou meio que antecipando aí. Como dentro dessa diversidade toda de produtos, como é que tu consegue mais ou menos estimar essa tua capacidade produtiva? Então, pelo que eu entendi, você já tem ali alguns critérios, uns parâmetros, né? Tem máquinas que são alta produção e tem outras que, de repente, uma dupla, uma máquina... Não tem jacar, né? Nada de jacar. Hoje não. Só 4 pistas. 4 pistas. Tenho duplas, mas não jacar. Então, ali tu consegue definir, claro, aí vai variar exatamente isso que tu falou. Um produto um fio mais pesado, mais voltas, uma rotação menor, isso tudo vai impactar um pouco ali nesse teu cálculo de capacidade, né? Que você tem instalada, aí versus depois ao que de fato acontece no real, né? Com certeza. Essa que daí é a tua produtividade ali, né? Daquilo que você tem capacidade, aquilo que você programou. E o que exatamente foi executado, né? Sim. Essa programação, ela acontece, né? Entrando nesse assunto da programação, é quase que diário. Porque são vários grupos de máquina. Né? Então, uma produz mais, outra produz menos. Um produz meia malha, outro produz meia malha de 1,20, outro meia malha de 1,80 se for aberto, e 90 se for tubular, outra de 85, outra um Suidine. Então, assim, a gente tá nessa programação constante. Quase que diário, tem que estar atento. Ó, tá o produto. Muitas vezes, quando é um cliente, tem muitos clientes que eles produzem assim, 2 meses, 3 meses, 6 meses no mesmo produto. Então eu tô sempre em contato, olha, nós temos fios para mais uma semana. Por isso que o foco do volume, e trabalhar mais com fio algodão, viscose, eu chego a trabalhar também com poliéster, ele facilita para mim gerir, né, essa quantidade de máquina, essas 4 empresas, porque se eu rodasse muito hoje, pequenas quantidades,
e muitos trabalhados, tornaria muito mais difícil para mim. Então hoje a gente faz um básico bem feito, né? Nossas máquinas são boas, eficientes. A gente focou o básico bem feito, né? Parceiros bons também, sólidos, confiáveis, porque isso nos dá mais segurança também. Mais segurança. E volume também é mais fácil de negociar valor, né? Mais fácil de negociar valor. Dá para barganhar. A produção, o volume, ele acaba te dando uma produção. Sim. Porque você diminui a questão de setup da máquina, né? Que tem muita interferência tempo, e tem muita relação com a produção também. Aí vamos falar sobre setup. Troca de artigo. Isso. Ô, Lorici, tem gente que me pergunta, diz assim, tá, mas a troca de artigo muda ali 2 palitos, chega já lá, tipo, rapidinho. Como a gente brinca aí, abre a porta do micro-ondas, põe o prato lá dentro, 10 segundos, tá feito o negócio. E ele tá pronto. Tu consegues? Claro que consegue, né? Podes explicar para nós um pouquinho assim? Eu sei que daria para dar uma infinidade de exemplos, né? Mas só para o nosso público entender, assim, que troca de artigo ou setup, ele exige muitas vezes uma mudança, às vezes é só um fio. Muda fio, deixa a mesma regulagem e tá tudo certo. Sim. Mas em muitos casos, a mudança ela é bem grande, mecanicamente, mexe-se muita coisa, né? Como é que se puder explicar mecanicamente, já que foi também mecânico, né? Para nós entendermos assim, uma troca de artigo envolve o que exatamente? Então, vamos lá. Vou pegar um ponto de referência. Estou produzindo uma meia malha. Sim. Né? O cliente fala assim, não quero mais essa meia malha. Agora eu quero um molicotton, né? Que é um moletinho com elastano. Com elastano. Né? Aí, beleza. Numa meia malha, você pode ter uma pista de agulha, né? Que é um pé só de agulha, um tipo só de agulha, tentando especificar um pouco mais. E uma fileira de camus, que chamamos de pedra lá nos mecânicos, né? Todo mundo chama assim? Todo mundo chama, que é uma pecinha que vai parafusada no bloco, aonde o pé de agulha faz ela vai trabalho, fazer o caminho, sobe e desce. O caminho, sobe e desce. Que na meia malha é só esse único tipo, né? Isso. Sobe, desce. E beleza. É bem fácil. Beleza. Então agora nós vamos colocar um molicotto diagonal. Vou complicar um pouquinho mais. Porque se for um molicotto normal, você pode fazer com 3 pistas. Com 3 carreiras daquelas dos camus. E se for diagonal, você precisa de 4. 4 pistas. E aí você precisa de 4 tipos de pés de agulha. Né? Agulha, o tamanho pode ser o mesmo, mas 4 tipos de agulha. Então o que vai acontecer muitas vezes? Só retirar todas aquelas 2.808 agulhas, você vai tirar 2.808 platina, você vai fazer a manutenção da tua máquina, porque muitas vezes, se você vai sair de um produto, às vezes, com algodão, com viscose, você precisa fazer isso. Se você mexeu nas agulhas e a hora que você fez a mudança, você colocou a agulha em cima de uma sujeirinha, essa agulha vai ficar um pouquinho afastada, o teu produto vai dar risco, vai escapar o fio, vai dar furo, vai dar N tipos de problema. Sim. Ou seja, então você vai fazer toda a manutenção, toda a preventiva, e aí vai primeiro colocar um tipo de pé, colocando uma e pulando 3. Depois vai ter que contar se o mecânico errou e chegou no final, ele tem que recomeçar a refazer tudo de novo. Depois, e são só 2.808? Só 2.808. É facinho, é rápido. Aí o outro pé de agulha, o segundo, o terceiro e o quarto. Porque são 4 tipos de agulha. Beleza, feito isso, ainda tem a platina, que é a peça ou a unidade que fica de base, né, para que a agulha consiga fazer o trabalho ali, o descarregamento. Beleza, feito isso, tá, mas se eu tava com uma meia malha, eu não tinha elastano. Aí eu tenho que arrumar todas as rodinhas, que muitas vezes, depende do tempo que se vai rodar, a gente retira as rodinhas onde corre o elastano, que vai direcionar pro guia-fio. Bom, vai ter que colocar todas aquelas rodinhas. Aí vai ter que passar todo o fio, fazer as agulhas pegar, tem que abrir todas as linguetas para que ela pegue o fio. E aí você vai pegar também o elastano, que geralmente são aí 50, 48, 50, 51 cones, e vai passar em todos os guia-fios. Um por um. Fora isso, muitas vezes, se for uma relanite, você vai ter que ir mexendo na regulagem, você vai ter que pegar um tensiômetro e acertar a tensão do fio, que você movimenta um excêntrico que tem ali no bloco, para que você acerte ali o tamanho do ponto,
porque esse tamanho de ponto vai interferir na tensão do fio. Então, se você der mais fios, uma regulagem mais aberta, o fio vai soltar. Automaticamente, você vai ter que movimentar esse excêntrico para que a agulha faça um movimento maior na hora de correr dentro dos trilhos, dos camos ali, para que equilibre, porque senão o fio vai dar falhinha também, se você não tensionou corretamente. Ou seja... Dá trabalho. Dá trabalho. Se for para uma pessoa só, o mecânico pode levar 2 dias para fazer todo esse processo. Então não é como muitos pensam assim, eu cheguei com as caixas de fio, entreguei ali, botei no teu galpão, eu fico esperando lá na recepção, que em meia hora tu já tá vindo um pedaço da máquina. Quero levar um pedacinho já para mostrar, ver como é que ficou, não é tão rápido assim, né? A gente brinca entre nós, é claro, a gente não fala isso pro cliente, e ainda bem que ele não tá, que o cliente às vezes acha que é padaria, que ele chega e já sai com o pãozinho pronto. Não dá. Mas não, é um processo. E outra coisa, às vezes ele quer fazer 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos desse produto. Então, para nós faccionistas, se torna inviável. Porque se formos cobrar pelo setup da máquina, porque essa máquina muitas vezes eu tenho que mudar para fazer assim, vou colocar 200 quilos, mas depois eu tenho que voltar ela para me rodar a meia malha novamente. Então... Tu leva mais tempo de setup do que da produção. Já aconteceu muitas vezes. Então, assim, resumindo, uma quantidade pequena talvez valha a pena para o cliente comprar de alguém esse produto pronto, que vai ser mais viável. Sim. Claro, em quantidades maiores. Só que quando eu desenvolvo isso para um cliente, eu sempre converso com ele sobre isso. Olha, esse produto aqui, eu tenho tal dificuldade para fazer ele. Eu já sei de mente mais ou menos o tempo que a gente vai levar para fazer o setup daquele produto. Então, eu preciso no mínimo 1.500 quilos. Então, ele já sabe... mas eu preciso desenvolver. Como é que eu vou desenvolver 1.500 quilos? Digo, não. O desenvolvimento, a primeira remessa, aposto junto com você. Nós fazemos aí 100 quilos, se você precisar, 50, 200, tá tudo certo. Acreditando que esse produto vai dar certo e que depois você vai fechar comigo novos pedidos. Exatamente. Né? E eu peço aquela fidelidade, né? Porque eu tive esse trabalho de desenvolver. Sim. Porque depois ficaria muito fácil. Vai pegar a ficha técnica que eu fiz, levar no vizinho. Vai no vizinho. Acontece, mas faz parte. Esse aí também não é o bom parceiro. É bom que vá mesmo. O bom parceiro sempre vai ser fiel. A gente já vai discutir valores, tudo, e tá tudo certo. E que é a maioria. A gente tem bons parceiros, só tenho a agradecer meus parceiros. Não, legal. E justamente eu ia te questionar nessas condições de lote mínimo. Então, já deu para entender aqui que realmente 200, 300 quilos tem algumas condições que sim, mas normalmente isso tudo é avaliado, porque aí compensa mais, aí até por um setup mais demorado, 1.500 quilos, seria algo assim mais, poxa, aí tá começando a valer a pena, porque tu vai levar um dia de setup para regular, para rodar a máquina, e aí depois 3 horas resolveu 200 quilos. Exatamente. Claro, tem produtos, como você mesmo citou ali antes, de meia malha para meia malha. Eu estou fazendo uma meia malha com fio 30, vou fazer uma meia malha com fio 26. Aí é só uma regulagem. Tem máquinas que tem ponto central. Né? O que é o ponto central? Você vai nesse ponto central e você tensiona, tanto estica quanto solta o fio em um ponto só. Aí ele facilita mais. Tem máquinas que não. Se ela tem aí 102 alimentadores, são 102 excêntricos, você tem que tensionar, passar o tensiômetro, que é o medidor, né, de tensão, e acertar a tensão 1 a 1. Então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas isso acontece muito. Isso aí, ainda, vamos falar de uma meia malha, uma troca aí, 2 horas. Então é bem tranquilo. De uma meia malha com elastano, sei lá, 2 a 3 horas, vai depender muito, né, de como está, qual é o que estava na máquina, se era o elastano cheio, se era 50%, se é um fio, por exemplo, tem fios que é melhor, mais rápido, mais fácil para a gente colocar na máquina. E a quantidade de pessoas que estão ali envolvidas na hora da troca, tudo isso também tem relação. Tudo conta, né? Tudo conta. Ô, Luricy, aproveitando essa tua longa história e teu conhecimento, como é que você tem observado aí, falando um pouquinho de qualidade, que vai impactar na qualidade da malha, mas como é que tu tem observado a qualidade da matéria-prima, dos fios?
Tu tem percebido grandes mudanças ou isso é muito esporádico? Tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim? E como é que tu tem percebido isso, assim? Eu disse, não, olha, nos últimos 5 anos a gente tem percebido uma qualidade pior, mais furo, mais pó, né? Eu acho que decaiu um pouco. Decaiu de um tempo para cá. Não sei se devido à exportação, né? Que é o que eu ouço falar. Nem tudo a gente consegue realmente comprovar se realmente é isso. Porque há uma procura muito grande hoje, né, de países de fora pelo nosso algodão. Sim. Eu já vi reportagens que o cara estava lá plantando o algodão tinha acabado de nascer, ele estava negociando já, né? Estados Unidos, China, eu sei que tinha 5 países, não lembro o nome de todos. Então, dizem que a nossa melhor matéria-prima vai para fora. Então, eu sinto que no algodão, realmente, ele decaiu um pouco. Eu não vou dizer que a matéria-prima hoje é muito ruim. Não, é muito relativo. Vai depender, claro, da fiação também, se é um fio penteado, se é um fio penteado compactado. Então, eu vejo que tem muitos fatores, né? Que contribuem com isso. Tem OEs que roda super bem também, né? Tem OE que roda super bem. Roda. Hoje, uma coisa que eu percebi, o cardado, você quase não se vê mais cardado. Lá, sei lá, vou colocar há 20 anos atrás, era OE, cardado e penteado. OE, cardado e penteado. Hoje, você roda o quê? OE, penteado, penteado compactado, penteado... Tem mais uma classificação lá que eu não lembro agora. Super compactado, alguma coisa no sentido assim. Então hoje é isso, o cardado mesmo. E o Vortex, né? E o Vortex, tá certo, o Vortex. O Vortex seria, ele tomou o lugar do cardado mais ou menos hoje. Não se roda mais quase o cardado. Legal. E o que tu tem observado mais, assim, de defeitos nas tuas malharias, assim? O que acontece mais? Furo? O penteado, se você tiver uma boa agulha, uma boa regulagem, uma boa máquina, você tem menos problemas com furo. Então o OE que você tem que tomar um cuidado maior, principalmente se o cliente quer uma regulagem, uma gramatura um pouco mais pesada, e aí tem OE que vai rodar bem, entra naquela questão do OE e o Vortex, questão de umidade. Falhas com elastano. A falha com elastano deriva muito de limpeza. Claro que se o fio der mais pó, for um fio que solta mais fibrila, ele vai contribuir para você ter mais falha, mais quebra de agulha, querendo ou não. Ele vai, às vezes, segurar um pouquinho mais de pó no catanó, que é aquela pecinha que segura, que limita ali para não passar bucha lá no automático da máquina. Então, ele pode favorecer um pouco mais de quebra de agulha. Mas é muito relativo. Eu acho que depende muito de título de fio, de fiação. É muita variável aí, né? Muita variável. De títulos de fio, por exemplo. Eu tenho uma máquina que eu rodo para o mesmo cliente. Fio 26, fio 28, fio 30. Quando roda o fio 26, quebra, sei lá, 20 agulhas por dia. Quando eu rodo 28, já cai para 12. Quando eu rodo fio 30, cai para 5. E a mesma fiação. O mesmo fornecedor de fio. E o mesmo cliente. Então, assim, é muito relativo realmente. Claro, fios mais grossos tem 2 lados. Ele vai dar uma produção um pouquinho maior, né? Que às vezes é um pouco melhor, mas ele vai quebrar mais agulha, vai ter um pouquinho mais de irregularidade também, geralmente ele vai aparecer um pouquinho mais. Mas aí essa conta fica para Dubena, fica para a Ceatex. Infelizmente sim. Às vezes a gente liga pro cliente, né? Orienta ele, olha, conversa com o pessoal da fiação, dá uma olhada o que dá para melhorar, porque nós vamos ter mais segunda qualidade em cima desse fio. Então ele vai conversar e se dá para melhorar tudo bem, senão às vezes ele vai comprar outro fio. Claro que se é um fio bom, que a gente vem rodando de longa data, nunca vai orientar o cliente a mudar o fio, e sim conversar, porque são processos, são máquinas, são pessoas, tudo está sujeito a ter problemas, desde lá o algodão, a fiação, a tecelagem, a tinturaria, a confecção. Então essa nossa área aí é um desafio todo dia mesmo. Tu falou uma outra palavrinha-chave agora no meio de tudo isso, que são pessoas. Então, imaginemos que você tem ali o melhor ambiente de trabalho, teares muito bons, marcas boas, um fio de qualidade, os teares com uma manutenção em dia.
Mas aí não é o Lurici que está lá 24 horas cuidando das 56 máquinas. 56 máquinas, impossível você... de 80 funcionários. Então, esses 80 mais o Lurici, 81, estão cuidando dessas máquinas. E como é que está a situação hoje, a condição hoje de mão de obra? A gente escuta muito no mercado, a mão de obra qualificada, mas vamos pensar em mão de obra que esteja minimamente preparada para ser um operador de tear, um auxiliar, e quem sabe um revisor, futuramente um auxiliar de mecânico, um mecânico. Como é que está isso para as suas empresas? A dificuldade da mão de obra? Temos carência. Hoje você tem alguma máquina parada, um grupo de máquinas parada em função de falta de pessoal? Como é que tá? Na Ceatex, às vezes acontece. Porque assim, também tem muita relação com o ponto estratégico, aonde a empresa está situada. Quanto mais central ou muito afastado também, mais difícil. Então hoje onde está a Dubena, Têxtil Antonete e a Cicotex, eu digo que é um bom ponto estratégico, fica próximo de vários bairros grandes. Então isso acaba contribuindo. Mas não é o fator principal. Então hoje a maioria da nossa mão de obra nós criamos dentro da nossa empresa. Eu prefiro pegar hoje, começar como auxiliar, preparar ele. Aí eu deixo ele geralmente em torno de 21 dias, junto com um tecelão, aprendendo, para depois ele dar o ponto de partida sozinho. Sim. Mas primeiro, antes desses 21 dias, ele fica entre 1 semana e 2 semanas só amarrando e carregando, para que ele não só aprenda saber os tipos de fio, que são vários, mas crie habilidade em amarrar, a dar um nó ali do tecelão, para que quando ele comece a aprender na máquina, ele já tenha certas agilidades. Porque se eu colocar ele direto na máquina, ele não vai amarrar tanto fio. Então ele vai demorar muito mais para pegar essa habilidade. E isso vai atrapalhar na produção se ele demorar muito. Então é uma estratégia minha, né? Eu pego o tecelão? Pego o tecelão também. Mas hoje, olha, 70% a 80% dos meus operadores foram desenvolvidos, treinados por nós mesmos. Porque aí também ele já se adapta ao nosso sistema. Claro que nós temos mais um fator agravante, que nós trabalhamos para, sei lá, 30, 40, 50 empresas. Cada uma quer a sua marcação, o seu tamanho de peça, o seu peso, se é enrolo, se é enfraudado, se quer que enrole a malha nela mesmo, se quer que coloque em caixa. Por isso, a gente tem que estar sempre em contato com todos os clientes. Feito isso, a gente determina, coloca numa ficha para que facilite para o operador quando ele está ali no dia a dia, o encarregado, a execução. Todas as instruções que ele precisa. As instruções. Então, a mão de obra realmente é um desafio hoje. Eu diria que quase o maior desafio. Eu brinco que comprar máquina não é tão difícil, claro, hoje, né? Não é difícil, porque a gente tem crédito, claro. É uma decisão, é uma questão financeira, né? Mercado, não dá para reclamar. Cliente, bacana. Agora, a questão de mão de obra é um desafio. A gente tem essa estratégia de preparar ali e algumas estratégias de prêmios, né? Eu já comecei isso há muito tempo atrás e percebo alguns colegas já, né, que conversaram comigo seguindo esse caminho, copiando essa ideia também. Eu brinco que, além de pagar os funcionários, nós temos que subornar eles hoje para que saia uma boa qualidade e uma boa produção. Sem desmerecer, claro, o trabalho deles. Tenho muitos funcionários que eu tiro o chapéu, muitos bons parceiros mesmo. Então, tenho só a agradecer a eles também. Até porque, assim, aqui é um polo têxtil muito grande, são muitas malharias, então tu tem muitos concorrentes também. Tem muitos concorrentes. E além da própria indústria têxtil, né, aqui a gente tem uma condição aqui que, pegar a nossa empresa aqui de Jaraguaçu, a VEG,
que também é um grande aportador de mão de obra, assim. Então, a gente tirou alguns fomos tecelão já. Então, é uma empresa que, graças a Deus, ela vai muito bem, sim, né? Que bom, né? Bom para todos, exatamente. Pra cidade, mas que o texto acaba tendo ela também como concorrente na questão mão de obra, né? Concorrência na mão de obra. Na mão de obra, né? São indústrias totalmente diferentes. Exatamente. Mas, enfim, é a realidade que você e tantos outros passam, né? Sim. E isso eu tenho escutado já há muito tempo, nessa questão da preocupação com relação à mão de obra, né? Até porque tem muitas oportunidades além do têxtil. Né? Isso, os jovens, principalmente, eles já vêm descobrindo isso. Então, é fazer que, de alguma forma, o têxtil ele seja atraente para esses jovens. Isso. E às vezes uma premiação, né, esse reconhecimento é um estímulo para que ele fique e depois até ele virar essa chave, ele ganhar conhecimento, ver que tem oportunidades ali dentro. Sim. E ele acaba ficando dentro da empresa. Né? Então um conjunto de ações. De ações. O que eu percebo? Que essa estratégia minha, ela incentiva mais o funcionário. Uhum. Por quê? Como eu sou um prestador de serviço, eu dependo da produção da máquina. Se ele produzir mais e com qualidade, né? E a gente sabe que, pela gente mesmo, a gente sempre consegue, se a gente se esforçar, um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Então, se ele se esforçar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, ele vai ganhar mais, eu vou ganhar mais, meu cliente vai ganhar mais. Porque não está atrelado, essa premiação não está atrelado só à produção, e sim à qualidade. Sim. Porque senão eu arrumo de um lado e a coisa desanda do outro. Eu não posso focar só a produção. A produção sem qualidade não é nada. E só qualidade, se não tiver produção também, é muito difícil. Então, assim, é em cima da qualidade da produção. Aí eu sinto que o meu funcionário que consegue uma boa premiação, que na maioria ele consegue, eu fiz algo dentro de uma realidade, já para ele conseguir. Ele fica feliz, ele fica satisfeito, ele tem um salário melhor, e eu também fico feliz e meu cliente também fica feliz, ou seja, todo mundo satisfeito. É um ganha-ganha. Claro que eu tenho problemas, eu tenho aquele que mesmo com prêmio, mesmo carregando no colo, não vai ter jeito, que é a minoria, mas tem desses também, que não tenho o que fazer. Tenho essa dificuldade, mas eu digo que isso me ajuda muito, essa questão, a melhorar, a otimizar mais, a eles produzir com mais qualidade e ficar mais tempo na empresa, né? Porque eles têm um salário melhor. Então eu procuro ser bastante parceiro dos meus funcionários. Parceiro e paizão. Se tiver que puxar a orelha, eu vou lá dar uma puxadinha na orelha. Precisa também. Com muito respeito e educação. Mas se precisar fazer, eu vou fazer, vou conversar com eles. E se precisar também elogiar, vou elogiar. Indo para os finalmente, eu queria abrir um espaço para você. Se quiser deixar um recado aí para o nosso público, para as pessoas que, né, que de repente vão te assistir também. Para esses jovens, para quem está buscando aí, de repente, um futuro na indústria têxtil, para quem hoje é empresário igual você, que está ali, né, seguir com força, que vale a pena, tem dias bons e tem dias ruins, mas olhando sempre numa perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, e não parar no tempo, trazer inovação, estar próximo do cliente, entender o que ele precisa. Isso mesmo. Então, como eu falei, eu cheguei em 93 aqui em Jaraguá, com uma malinha, com algumas roupas e sem uma bicicleta para andar. Então eu digo que tudo é possível, basta acreditar, buscar e trabalhar para isso, né? Então o nosso jovem aí hoje, eu cheguei aí com 19 anos, né? Então já faz 32 que estou aí na luta, que tudo é possível, mas claro, exige esforço, dedicação, acreditar, e muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra. O que eu percebo muito assim, que o jovem hoje, ele foi criado de uma forma que o pai dizia, olha, muitas vezes você precisa estudar para não precisar trabalhar no pesado aqui e ali. Então eu vejo que o jovem ele busca muito hoje mais a tecnologia. Às vezes não é culpa dele, é o momento, é a evolução, tá tudo certo. Mas aí a área têxtil, eu acho que é muito bacana, eu acho que vale a pena aí esse jovem hoje vir para a área têxtil, aprender, né? Como a gente falou, é um campo sem fim, né? Ele tem muito para crescer dentro da área têxtil. Ele pode aí começar como eu, como revisador, como mecânico, se ele gostar.
ele pode fazer aí um técnico, né? Tem muita oportunidade. Pode aprender, muita oportunidade e também se tornar um empreendedor no futuro. Quem sabe? Basta querer. E se não, se ele não quiser ser um empreendedor, ele pode ser um bom mecânico, um bom tecelão, sei lá, um grande conhecedor aí da área têxtil, que é muito bom. Luricy, mais uma vez queria te agradecer, né, eu, Vandré, mas em nome da GL também, a tua presença, o teu tempo e a tua aula aqui, né, de empresário, de negócio, e toda a tua paixão, né, dentro da indústria têxtil. Isso contagia, né, vocês que estão aí nos assistindo, né, pega essa paixão aí do Luricy, transforma isso em energia, e essa energia que ela se transforma em ações que podem ser prósperas, né? Então acho que isso é uma coisa muito bacana. Foi exatamente nisso que eu pensei quando, né, eu lembrei do Luricy, se ele tem que estar aqui para trazer um pouquinho dessa tua energia boa, desse teu amor, dessa tua paixão pelo têxtil. Luricy, muito obrigado. E a casa sempre vai estar aberta, as portas abertas para uma próxima aí. Tem muito assunto ainda para a gente conversar. Com certeza. Parece que foi 10 minutos aqui para mim, né? Então, legal. Sempre foi meu mundo, né? Meu mundo no sentido assim, eu sempre comecei praticamente fazendo isso, eu aprendi fazendo isso e gosto do que eu faço. Fico à disposição. Legal, obrigado. Quando precisar. Então finalizamos aqui mais um episódio do GLCast com a presença do Luricy. Agradeço mais uma vez. Se você gostou do conteúdo, né, nos siga aí nas nossas redes sociais, a GLT, GL Educação, e também compartilhe esse nosso episódio com os amigos aí, para que eles aproveitem essa aula aí com o Luricy. Obrigado mais uma vez e até uma próxima.